Roma, ano 62 depois de Cristo. Imaginem a cena: o majestoso Senado romano, um lugar onde o destino de um império inteiro é decidido. Homens poderosos, vestidos com suas túnicas impecáveis, anéis de ouro brilhando, barbas cuidadosamente aparadas. Cada palavra dita ali poderia mudar o curso da história. Naquele dia, a atmosfera era ainda mais tensa. O futuro do trigo, dos impostos, das legiões, tudo estava em jogo. E no centro de toda essa tensão, levantou-se lentamente o senador Marcus Flavius Severus. Marcus não era um senador qualquer. Ele era conhecido em toda Roma por sua eloquência, por sua capacidade de mover multidões com suas palavras. Sua voz já tinha convencido generais teimosos, persuadido comerciantes gananciosos e até mesmo influenciado as decisões do próprio imperador. Quando Marcus se preparava para falar, o salão, que antes ecoava com murmúrios e debates, silenciou por completo. A expectativa era palpável. Cada senador, cada guarda, cada servo presente no recinto prendeu a respiração. Marcus respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros. Ele olhou para os rostos atentos à sua frente e começou seu discurso com a confiança que lhe era característica. Cidadãos de Roma, hoje não falo apenas como senador, mas como filho desta grande civilização. Sua voz ressoava pelo mármore, forte e clara. Todos ouviam hipnotizados. Ele continuou construindo seu argumento com maestria. Pois o futuro do trigo, dos impostos e das legiões depende das decisões tomadas neste exato momento. Cada palavra era calculada, cada gesto era preciso. Ele deu um passo à frente, aproximando-se do centro do salão para dar ainda mais ênfase ao seu ponto. E foi então, nesse exato instante, no auge do seu discurso, que o inesperado aconteceu. Um som ecoou pelo silêncio sepulcral do Senado. Não foi um som de trombetas ou de aplausos. Foi um som curto, seco, inconfundível, perfeitamente audível em cada canto daquele lugar sagrado. Um peido. Um peido romano, histórico, impossível de ignorar ou de atribuir a outra pessoa. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era um silêncio de respeito, mas de puro choque. Era um silêncio tão denso que parecia ter peso físico, caindo sobre todos como uma espada. Ninguém tossiu, ninguém se mexeu. Acho que ninguém nem respirou. O tempo parecia ter congelado. Marcus Flavius Severus, o grande orador, ficou ali, paralisado, seu discurso esquecido, sua dignidade evaporando no ar. A reação dos outros senadores foi uma cena à parte. Um deles, com as mãos trêmulas, deixou cair o pergaminho que segurava, o som do rolo batendo no chão de mármore parecendo um trovão no silêncio absoluto. Outro, mais devoto, ou talvez mais desesperado, fechou os olhos com força, fingindo uma súbita e intensa oração aos deuses. Um terceiro, sentado na primeira fila, levou a ponta da própria toga à boca e a mordeu com toda a força, seus ombros tremendo em uma batalha épica para não explodir em gargalhadas. Marcus, coitado, tentou bravamente recuperar o controle da situação. Com o rosto vermelho como um pimentão, ele tentou continuar. Como eu dizia, Roma deve avançar com dignidade. Mas era tarde demais. A palavra dignidade soou como a maior das ironias. O respeito, a solenidade, a gravidade do momento. Tudo havia escapado do salão, junto com aquele pequeno, mas catastrófico sopro de ar. A magia de sua oratória havia sido quebrada para sempre. Todos os olhares se voltaram para o trono, onde o imperador estava sentado, observando tudo. Ele tinha permanecido imóvel, com uma expressão indecifrável. Lentamente, muito lentamente, ele ergueu uma sobrancelha. Os segundos se arrastaram como se fossem horas. E então, com uma calma imperial, ele quebrou o silêncio com uma frase que entraria para a história. Que os deuses perdoem. Mas até Netuno ficou sem palavras. Foi a faísca que incendiou o palheiro. O Senado, antes um exemplo de ordem e decoro, explodiu na maior gargalhada coletiva que aquelas paredes de mármore já tinham testemunhado. Senadores choravam de rir, batiam nas mesas,
Abraçavam uns aos outros em meio a soluços de hilaridade. A tensão se dissipou em um instante, substituída por uma alegria caótica e irresistível. O discurso sério sobre o futuro do Império havia se transformado na maior comédia de Roma. E quanto a Marcus Flavius Severus? Bem, dizem que ele nunca mais discursou em público. Sua carreira como orador terminou naquele exato momento. Mas, de uma forma irônica, ele alcançou a imortalidade. Marcus entrou para a história de Roma, não como o grande orador que moveu o império com suas palavras, mas como o homem que, sem querer, fez toda a Roma rir. E essa, meus amigos, é uma história que nos lembra que até nos momentos mais sérios, a vida tem um jeito muito peculiar de nos surpreender. Espero que tenham gostado dessa pequena viagem ao passado. Se você curtiu essa história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!